Ver de ver meu pai. Celso Sisto, editora Nova Fronteira. A primeira vez que o vi de verdade, ele rasgava papéis. Tão pouco menos menino que eu e já com sobras nos olhos. Naqueles pedaços de cartas, cartões e bilhetes, eu via misturarem-se dias, meses e anos de um diário que ele construiu feliz. Fingi não ver lágrimas. Fingi. Virei de costas para não intimidá-lo e ele chorou no silêncio. Lá fora, a natureza se encarregava de dublá-lo. E aos poucos eu fui ficando ali, imóvel, apenas para aprender mais sobre ele. Quanto tempo? Talvez o suficiente para perceber que naquele instante ele começava a crescer nos meus olhos. Minha irmã juraria ter visto um monstro. Eu diria apenas ter visto o homem. No dia seguinte, na escola, o assunto era ecologia. A professora havia falado sobre animais em extinção e, como sempre, pediu uma redação. E eu escrevi. Meu pai era feito de terra das Minas Gerais que eu preferia acreditar que eram minas individuais, porque era só dele, muito dele. Estava no seu jeito de falar. Ara, menino, deixa de revestréis. Estava nas brincadeiras que ele me ensinava. Dia, compadre, os patinhos tão bom? Vão bem, obrigado. Que eles comem? Milho cozido. Que eles bebem? Água do rio Fonfon, da cor de limão de Nossa Senhora da Conceição. Que era o modo dele me dizer que, em Minas, ele foi o que eu sou hoje. E que lá, pisando descalço a terra, ele tinha criado raízes. E de tanto ele falar isso, eu acreditei que ele era árvore. E foi só notar as marcas no seu rosto para entender que a árvore trocava as folhas e que, enfim, era outono no rosto de meu pai. E ele regava a terra quando os olhos se enchiam d'água, que vinha mansamente lavando tudo, deixando o olhar limpo para ver o depois. E eu nadava no rio que ele derramava, confiando que ele viria ao menor pedido de socorro. Pai, não me deixe sozinho. E ele era um rio de margens largas, de onde a gente espiava o mundo que cabia nos seus olhos. Mas o meu pai também era fogo. Quando queria, queimava a gente com o olhar. Bastava a minha mãe reclamar. Esses meninos hoje ainda não pararam de brigar. Aí não havia água que apagasse aquele incêndio. E ele não botava fogo em palavras. Fogo pelos olhos era mais forte. Queimava mais. Impedia o tapa e a surra, mas obrigava a gente a pensar sobre o erro. Meu pai era ar. Quando ria redondo, enchia a sala com seu sopro e tudo virava um grande balão. Vem vento caxinguelê, cachorro do mato quer te morder. Assim, soprando vida, ele devolvia ao nosso mundo a brisa que, depois de caminhar por dentro dele, passava para nos fazer cafuné. Nesse tempo, suas folhas eram de veludo. Hoje meu pai foi ser natureza em outro lugar. Dizem que eu sou a cara dele. Um dia vou quebrar esse espelho. Vou libertá-lo da forma e me libertar da dívida. E foi isso. E minha redação sofreu graves acusações. Isso não tem nada a ver com ecologia.
Eu não sabia que seu pai era bicho. Seu pai é árvore, é? Você foi achado numa folha de bananeira, aposto. Por isso é que você diz que é filho de árvore. E eu, que procurava apoio nos olhos da professora, vi que ela estava indignada e sem respostas. Pela primeira vez. Depois desse dia, passei a andar com um adesivo bem grande colado no meu caderno. Preserve a natureza. Proteja o homem.